Em outros vídeos aqui do nosso canal, da nossa Igreja da Ciência Divina, eu já expliquei a você, já falamos sobre um dos autores mais importantes da Bíblia. O nome dele era Tiago em português e ele é conhecido por James em países da língua inglesa. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: a fé sem as obras é morta. Outra frase que ele disse, a definição de religião. Ele disse que religião é atender as viúvas e os órfãos em suas necessidades e evitar a corrupção. Não vamos falar de política, que é onde a corrupção é mais praticada, mas vamos falar um pouquinho sobre esse detalhe de fazer as obras. Termos de o que seja uma igreja, para mim, uma igreja é sinônimo de caridade. Só isso. Você não precisa frequentar templos, porque já vimos que a própria Bíblia diz que Deus não está em prédios construídos pelas mãos humanas. Você não precisa rezar com palavras decoradas, porque a Bíblia diz que isso é próprio dos ímpios. A oração tem que brotar do coração e não repetir frases decoradas. Jesus não tinha religião, porque se você ler a Bíblia inteira, mesmo essa Bíblia que você tem na tua casa, que não é a primeira Bíblia, essa é a Bíblia que foi criada por Constantino, um famoso assassino que reuniu Roma e depois tirou a capital de Roma e levou para uma cidade que hoje é Istambul e que ele chamou, para homenagear a si mesmo, de Constantinopla. Então esse cara fez o tal do Concílio de Nicéia, destruiu todas as Bíblias que havia e que foram escritas por Marcião, amigo de Paulo de Tarso, porque era uma Bíblia que pregava um Jesus coerente, ético, que ensinava o amor e que chamava Deus de Pai. Isso não interessava a ele era um guerreiro. Interessava a ele um Deus déspota, como aquele do Velho Testamento, que mandava assassinar mulheres, crianças e até mesmo os animais que pertenciam àqueles povos que ele mandava destruir através da guerra. Isso parecia mais com o perfil do Constantino. Por isso era esse Deus que ele queria constituir. E aí ele criou o Concílio de Nicéia, reuniu todas as autoridades do cristianismo primitivo, destruiu a obra de Marcião, que pregava um Jesus compassivo, um Jesus amoroso e um Deus Pai, e incentivou a criação da Bíblia que você tem na sua casa, que é a Bíblia de Constantino, e que é baseada naquele Deus furioso do Velho Testamento, que mandava invadir outros povos, destruir totalmente, matar a todos que estavam ali, inclusive crianças de peito, tirar as menininhas virgens para uso do próprio exército e depois matar até mesmo os animais. Isso está na Bíblia, se você for coerente, se você não for um mentiroso, se você não praticar o auto-engano, é só ler a Bíblia que você vai encontrar esses fatos lá. E até temos aqui na nossa igreja um outro vídeo que cita as passagens bíblicas que eu acabei de citar. Ele dizia que religião é atender às necessidades de viúvas e órfãos. Por quê? Bom, aqui cabe uma questão interessante. Você sabe o que é misoginia? Talvez você não saiba, pode procurar na internet. Misoginia é uma atitude psicológica de homens que não gostam de mulheres. E a Bíblia, a que você tem na sua casa, é uma obra misógina. Claro, tem lá alguma coisa escrita por mulheres, o livro de Ruth, por exemplo, mas 99% da Bíblia é escrito por homens, ou seja, atitudes machistas, em vez de ser uma atitude cordial em que ambos os sexos poderiam marcar sua presença apresentando suas razões espirituais. Eu estou aqui representando a Igreja Virtual da Ciência Divina, que é uma igreja sem religião. Jesus nunca mencionou essa palavra na Bíblia. Você não precisa de religião. A religião é uma blasfêmia e eu já expliquei isso em outros vídeos. Você precisa sim de praticar o que Jesus ensinou, que era o amor, né? Que era a caridade.
Caridade nada mais é do que sinônimo da palavra igreja. Você talvez pense que uma das atribuições da igreja seja praticar a caridade. Não é uma das atribuições da igreja, é a própria igreja. A palavra igreja significa praticar a caridade. E para você entender isso bem, para você entender, às vezes, os desmandos de certas atitudes políticas, é preciso entender o que é isso. Então, o que acontece? Eu vou te dar um exemplo que eu vivenciei. Há muitos anos, estive na cidade de Poços de Caldas, uma cidade muito conhecida aqui no Brasil, que é uma cidade turística. Tem lá um relógio de força famoso, tem lá um jogo de xadrez em que as peças são bem grandes, difíceis até de carregar. Enfim, é o símbolo do turismo. E tem também os banhos, né? Que lá é uma cidade que oferece esse tipo de tratamento com águas. Então eu estou naquela cidade e não tem muito o que fazer por lá. Caminhei pelas avenidas, eu gostava muito de caminhar, naquele tempo eu conseguia caminhar. Hoje eu já tive 2 vezes Covid, caminhar para mim é um sacrifício tremendo. Mas naquele tempo não, eu estava bem, caminhei por ali. E lá a característica da cidade é a indústria de cristais. Eu entrei no showroom de uma dessas indústrias e observei que na parede oposta havia um vidro transparente e atrás do vidro estava sentado um operário e ele fazia elefantinhos de cristais, cavalinhos de cristais, enfim, uma série de coisas de cristal. Ficamos nós, os turistas que por ali estávamos, observando o trabalho desse operário atrás do vidro. E lá no fundo a gente via um menino vindo, trazendo uma barra de metal, em que na ponta havia uma bola de vidro incandescente. E ele colocava aquilo num apoio na frente daquele operário que estava na frente do nosso vidro, e esse operário, usando um turquês, ele dava umas entortadinhas lá na bola de vidro e transformava ela num, digamos, um cavalinho de cristal. Depois ele cortava, aquilo caía numa espécie de vasilha onde havia serragem e ele fumava um cigarro. E eu comecei, e ele fumava esse cigarro se exibindo para nós turistas que estávamos lá assistindo. E eu comecei a cronometrar o trabalho dele e percebi que ele fazia um cavalinho de cristal a cada 30 segundos. Depois ele fumava mais 30 segundos. E aí vinha um menino com outra bola de cristal e ele recomeçava o seu trabalho. E eu pensei, bom, ele não está se esforçando muito, ele podia fazer 2 cavalinhos de cristal por minuto, se ele tivesse realmente uma atitude de trabalho como existe no Japão, por exemplo. Mas, fazendo um cavalinho de cristal, já era alguma coisa que eu não conseguiria fazer, eu não tenho esses dons artísticos. Então me admirei pelo trabalho dele. Nesse momento tocou uma sirene lá dentro daquela indústria de cristais. Ele parou de trabalhar e aí devia ser uma espécie de intervalo e ele saiu para o showroom onde nós, os turistas, estávamos. Então os turistas foram todos em direção a ele, fizeram várias perguntas, conversaram com ele, elogiaram o trabalho dele, cumprimentaram ele. Ele estava se exibindo. Eu esperei os turistas se afastarem e fui conversar com esse rapaz. E perguntei, quantas horas por dia você trabalha? Ele falou, 8 horas por dia. Quantos dias por semana? Ele falou, 6 dias por semana, porque sábado é o dia que tem os turistas. E no sábado você também trabalha 8 horas por dia? Trabalho 8 horas por dia. E quanto você ganha? Ele falou, bom, eu ganho 2 salários mínimos, que na época o salário mínimo estava em R$ 96. Então, fazendo as contas, ele ganhava na época R$ 192 por mês. Claro que não eram reais, naquele tempo devia ser cruzeiro ou qualquer outra coisa. Eu estou falando reais para facilitar a tua compreensão. Eu falei, você sabe que o que faz o vidro é a areia de fundo de rio, que não custa muito dinheiro para você transportar e pôr no forno? Ah, eu sei, eu já fiz várias funções aqui dentro da fábrica, entendo como é que é feito isso. Então por que você não abre sua indústria? Ah, não, eu estou contente com o que eu ganho, para mim está muito bom. E se você for um empreendedor, você corre riscos, tem que pagar impostos, e deu um monte de desculpas. E eu saí de lá e comecei a pensar, se ele faz um elefantinho de cristal a cada 30 segundos,
mesmo supondo que seja 1 minuto, porque ele também fuma, né, desperdiçando o tempo dele e a saúde dele, isso produz para o patrão dele, naquela época, R$ 17.280. Ou seja, 180 vezes mais do que o patrão pagava para ele. Ok? Bom, então, por que eu fiz essa conta? Para mostrar a você o processo de mais-valia, né? Teu trabalho, quando você trabalha para alguém, gera uma renda maior para esse alguém do que aquilo que lhe é pago. Isso se chama mais-valia. Mas não é isso que importa. O que importa é, se aquele patrão te desse, digamos, 50% do valor do teu esforço, vocês estariam recebendo partes iguais. Você estaria dando, se você fosse um operário, a tua força de trabalho, e ele estaria dando aquela condição que uma empresa tem de fornecer a matéria-prima, de abrigar você, de ter um showroom e tudo mais. E estariam os dois muito bem de vida. Esse rapaz que estava contente em ganhar 2 salários mínimos no valor de R$ 192, teria condições de dar à sua família, proporcionar aos entes queridos muito mais do que ele conseguiria com apenas 2 salários mínimos. Mas ninguém é obrigado a fazer isso. Considere, no entanto, que o tempo é o que tem valor na sua vida. É a única coisa que você não consegue comprar com dinheiro. Você vai viver um tempo limitado e depois tudo que você conquistou vai ser deixado para trás quando você morrer. E, em termos de tempo, o que faz um operário braçal? Ele vende para o patrão dele 8 horas diárias do tempo dele, que é o momento em que ele vai exercer o seu trabalho. E se for um trabalhador aqui, digamos, da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, que são cidades grandes, ou de Porto Alegre, você às vezes leva umas 2 horas de ônibus para chegar no seu trabalho. Às vezes tem que tomar mais de um ônibus. Então aquelas 8 horas se transformam em 12 horas, se você considerar o tempo que você se leva para se locomover, a menos que você more do lado da fábrica em que você trabalha. Agora pense num proprietário de empresa, num empreendedor. Ele funciona da seguinte forma: ele contrata 10 operários e paga por 8 horas de trabalho a cada um deles essa quantia ínfima que nós vimos aqui, que é 180 vezes menor do que ele ganha com o trabalho desse operário. Nesse caso, em vez dele ter 8 horas de atividade, de trabalho braçal para ele, você tem 10 operários, vamos dizer, trabalhando 8 horas por dia. Ele tem 80 horas de trabalho, produzindo renda para ele, sem que ele tenha que mover uma pena. Agora você entendeu o que é a mais-valia. A mais-valia não consiste em explorar o próximo, que é o argumento do Karl Marx. Ela pode ser obtida você alugando espaço, você alugando ferramentas, você alugando instrumentos, enfim, qualquer coisa que você tenha propriedade sua, que você cede para alguém ao custo de um aluguel, coisa assim. Como, por exemplo, imóveis que você alugue. Mesmo assim, considerando essa história que eu lhe contei, você aprendeu um valor interessante sobre a vida e interessante sobre o valor da igreja quando diz que você tem que dar assistência à viúva e ao órfão e não se corromper no mundo. E ficou entendido agora como é que é essa questão financeira envolvida nessa definição de igreja feita por Tiago? Qual a finalidade da igreja? A única finalidade, o sinônimo do nome igreja, a caridade. Então, uma igreja deveria destinar o seu dízimo a pagar um salário, digamos, razoável, aceitável, ético ao seu pastor e o resto distribuir às pessoas necessitadas de sua congregação. Mas o correto seria indicar a elas um caminho de trabalho que elas pudessem fazer para o benefício social. Mas não é essa a questão aqui.
Não vamos tratar da corrupção. Vamos tratar, sim, da capacidade que você tem de ajudar o seu próximo. Na nossa igreja, nós temos uma taxinha que é cobrada pelo valor, digamos assim, da prestação de serviço que fazemos, porque nós fazemos vídeos, escrevemos livros, preparamos textos e fornecemos àqueles que se filiam à nossa igreja. Então isso é pago por uma taxinha simbólica de apenas R$60. E tudo que a pessoa doe acima desse valor, consideramos ser um dízimo. E esse valor é integralmente dedicado a auxiliar pessoas necessitadas. Em geral, procuramos auxiliar pessoas que precisam de cadeiras de rodas, de próteses, de medicamentos, de atendimento médico, de hospitalização e também quem precisa comer, porque a gente tem esse hábito de comer todos os dias. Só que a nossa igreja, diferente das outras igrejas que você conhece, presta conta desse dinheiro. Ou seja, quem é membro da nossa igreja recebe um relatório mensal informando o valor que essa pessoa contribuiu e para onde foi destinado esse valor, com os recibos correspondentes das entidades beneficentes que nós atendemos, destinando, administrando esses valores que são doados por nossos fiéis. Isso se chama honestidade e isso tem uma característica que atende àquilo que Jesus ensinou. Por isso nós somos uma igreja sem religião, uma igreja sem templos, que dá alguma coisa a você. Se você frequenta as igrejas religiosas, você vai a um culto, ouve um monte de palavras e sai dali, provavelmente nem faz suas obras, que é o que Tiago disse que é o sentido da fé, né? E se dá por bem. Acha que está salvo, quando na realidade a função das obras é manter a sociedade funcionando de forma que todos os seus participantes tenham o suficiente para uma vida digna. Então, quando você quiser saber mais sobre isso, no próximo slide aqui deste vídeo, você tem lá o link para ir na página da nossa igreja e conhecer mais sobre o trabalho que fazemos. E aí o que acontece? Você pode parar o vídeo quando chegar ali, anotar e fazer essa viagem, indo lá para a nossa página, ou você pode simplesmente, se estiver vendo isso num computador ou num lugar que dê para observar os comentários que são feitos após o vídeo, vai encontrar no primeiro comentário o mesmo link para que você tenha a mesma oportunidade. Obrigado pela sua presença, amiga. Reflita sobre tudo que eu disse hoje para você. Não é uma crítica social, é apenas uma observação que nós poderíamos ter uma sociedade com mais equidade, em que todos tivessem o seu lugar ao sol, todos tivessem a oportunidade de sustentar seus filhos de uma maneira com equidade, em que não faltasse o principal, pelo menos, e que as pessoas tivessem a oportunidade de ter uma vida digna. Muito obrigado, seja bem-vindo, seja bem-vinda e tenha um ótimo dia.